O exercício 3, então, de trabalho e conservação de energia do professor Paiva, eu estou trazendo um exercício, enfim, que utiliza conceitos, né, desses conteúdos. E, enfim, o enunciado diz o seguinte: com arame liso é feita uma parte de uma circunferência que é disposta verticalmente. Na posição A do arame é posto então um cilindro vazado, ou seja, não há atrito entre esse cilindro e o arame, né? E ele pode se locomover sem nenhum tipo de resistência. Então, ele pergunta qual que é a velocidade horizontal que o cilindro deve ter para que o mesmo parta de A, saia de B, que seria esse ponto aqui, e chegue a C, completando a circunferência. Então, o que ele está falando é que a gente tem o corpo aqui saindo, a gente vai comunicar uma velocidade aqui no ponto A, ele vai percorrer livremente o arame, e aí no ponto B, que termina o arame, vai haver um lançamento e ele quer saber qual que é a velocidade, de maneira que o cilindro saia de B e chegue exatamente em C. Né? Ele quer que então tenha um lançamento no ponto B e esse cilindro volte ao arame, e ao invés de cair dentro ou fora do cilindro. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente pode fazer a conservação da energia mecânica, e a gente vai ter que a energia mecânica em A vai ser a energia mecânica em B, certo? Então a gente tem que em A a gente tem uma energia cinética dada por mva quadrado sobre 2, que vai ser igual a uma energia cinética em B, que eu vou chamar de mv quadrado sobre 2. Então a gente tem uma velocidade aqui que eu vou chamar de v no ponto B. E a gente também tem tomando o ponto A como o nosso plano horizontal de referência, a gente também vai ter uma energia potencial em B, que vai ser dada por mgh, tá? Esse H é dado por 3 meios de R. Eu fiz um desenho mais simplificado aqui, para facilitar na resolução do exercício, mas a questão também explicita essa altura H, tá? Na verdade, dado que ele explicita o ângulo de 120 graus e R, a gente pode achar isso aqui. Mas enfim, não vou substituir esse H agora, tá? Então vou chamar isso aqui de 1. Inclusive a gente pode até tratar um pouquinho. Vamos fazer melhor. Cortar esses M's aqui. Eu vou achar então que o VA ao quadrado é igual ao V ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes esse H, eu já vou substituir aqui, 3 meios de R. Tá? Por que é 3 meios de R? A gente já vai passar então aqui para a figura. Bom, a gente sabe que o raio aqui é R, né? E ele informa para a gente que esse ângulo central aqui, dessa parte vazada da circunferência do aro, é de 120 graus. Bom, pela simetria da figura, a gente já consegue tirar então que tanto esse ângulo aqui quanto esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, a gente tem o quê? A gente tem, se eu for escrever todos os ângulos, a gente tem então o de 60 central, esse de 90 e 30 graus aqui, certo? E aí, por trigonometria elementar, a gente tem que se essa distância aqui é R, essa distância aqui vai ser R sobre 2. E aí R sobre 2 mais R vai dar 3 meios de R. Enfim, eu vou chamar essa primeira identidade aqui de 1. E aí a gente pode passar para uma outra parte interessante da questão, que é o seguinte. A gente vai ter um lançamento oblíquo, né, de B até C. Se a gente for... então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma distância do ponto B até o ponto C, que vai ser dada pela velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx, vezes um tempo de voo BC, certo? Se a gente decompuser essa velocidade V aqui, o que acontece? A gente vai ter que esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus, então a gente vai ter uma velocidade, vou desenhar aqui do lado para ficar mais simples, uma velocidade V
cosseno de 60 graus, ou seja, V seno de 30, que é V sobre 2. E a gente vai ter uma velocidade vertical dada por V seno de 60, que é V raiz de 3 sobre 2. Certo? E aí, a nossa velocidade V seria essa daqui, que eu não desenhei. Bom, nesse ponto aqui, então, a gente já vai poder substituir que uma distância BC, DBC, vai ser dado por V sobre 2 vezes um tempo BC. E pela geometria da figura, então, a gente tem que essa distância aqui é R raiz de 3 sobre 2. Então, esse DBC, na verdade, é 2 vezes R raiz de 3 sobre 2. Portanto, a gente encontra que o tempo de voo TBC é 2R raiz de 3 sobre V. Certo? Bom, na direção... E aí, agora, vou chamar essa informação aqui de 2. A gente pode partir, então, para a última parte da resolução. Veja bem, considerando... Deixa eu trocar de cor, inclusive. Considerando, então, essa parte aqui de cima, o que acontece? A gente vai ter, então, esse cilindro aqui partindo daqui, e aí analisando verticalmente agora, tá? Eixo Y, eu vou arbitrar o eixo Y positivo para cima. Então, o que vai estar acontecendo aqui? A gente vai ter uma velocidade inicial vertical para cá, nesse ponto. Esse corpo ele vai subir até uma altura máxima aqui, né? Eu vou apagar aqui porque não necessariamente ele percorre. Na verdade, ele não vai percorrer essa circunferência bonitinho. Mas enfim, vai ter uma altura máxima aqui que ele vai chegar e ele vai ser acelerado pela gravidade até chegar nesse ponto C aqui, correto? E aí, olha que interessante. Partindo novamente, aproveitando da simetria da figura, a gente tem que, como B e C são simétricos, né, em relação a esse meio aqui, e a gente está falando de uma trajetória parabólica, se o cilindro está partindo com uma velocidade V raiz de 3 sobre 2 nesse B, quando ele chegar em C, a gente vai ter a mesma velocidade em módulo, mas com sentido oposto. Então, verticalmente falando, a gente vai ter que a velocidade V, eu vou chamar de VC, VCY, vai ser igual a velocidade, isso vetorialmente falando, né? É igual a velocidade V0 inicial, que seja, mais uma aceleração vezes, né, que é vetorial também, vezes o tempo de voo, né, que a gente já sabe. Então, olha que interessante. A gente vai ter que, no ponto C verticalmente, a gente vai ter menos V raiz de 3 sobre 2, né, por conta do que eu acabei de falar. Essa velocidade vetorial inicial vai ser V raiz de 3 sobre 2, vezes, na verdade, desculpa, essa velocidade inicial não é isso não. A gente vai ter, na verdade, o quê? A gente vai ter que menos V raiz de 3 sobre 2 é igual a V raiz de 3 sobre 2 vezes menos G, porque a gravidade está para cá, né? E a gente arbitrou Y para cima, vezes o tempo BC. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que... A gente pode cortar esse sinal aqui. A gente vai ter que o TBC é igual ao V raiz de 3, corto isso aqui, sobre G, né? Olha que interessante. Então, a gente pode falar o quê? Igualando com essa informação 2 aqui, a gente pode dizer que 2R raiz de 3 sobre V vai ser igual a V raiz de 3 sobre G, né?
E aí a gente chega aqui, v ao quadrado é igual a 2rg, né? Agora que a gente já tem esse v ao quadrado inicial, a gente pode substituir isso aqui que a gente acabou de achar nessa identidade 1 aqui. Então, a gente vai encontrar aqui VA, vou até mudar de cor. A gente vai encontrar, então, que VA ao quadrado é igual a 2GR mais, né, acompanhando aqui, mais 3GR. Né? Enfim, cortando isso daqui com isso daqui. Então, a gente vai ter que o VA é igual a raiz de 5GR. Então, a velocidade horizontal que a gente tem que comunicar nesse cilindro aqui, para que ele dê a volta, chegue em B, execute um lançamento oblíquo e caia exatamente em C, é raiz de 5 vezes a aceleração da gravidade vezes o raio do respectivo aro.